Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Vídeo de hoje, de sábado, vídeo que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e eu vou trazer um assunto que sempre acaba voltando à nossa pauta com esse governo que é um pouco mais de direita, que é o assunto privatizações. Como isso vai afetar a Bolsa e principalmente por que que precisa se fazer privatizações nesse momento atual, segundo o governo? Então, deixem já o seu like, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, para falar sobre privatizações, eu acho que a principal coisa que vocês precisam entender é um exemplo bastante simples que eu vou dar agora para vocês. Vamos imaginar que você, por causa da pandemia do coronavírus, perdeu o teu emprego e você está muito endividado, tá? Então você tem muitas dívidas, só que você tem dois bens. Você tem uma casa e você tem um carro, né? A casa é mais difícil de você vender, e se você vender a casa, você vai ter que se mudar para uma outra casa e vai ter que pegar custo, né? Vai ter um custo novo de aluguel. Então, provavelmente, se for suficiente o dinheiro do carro, o que você vai fazer? Você vai vender o carro para tentar abater essa dívida e reduzir esse custo de dívida que você tem. E é exatamente isso que o governo ele quer fazer. Ele tem várias estatais, o governo brasileiro, e além disso não são só estatais, existem empresas que são estatais e que existe a subsidiária da estatal, né? Então, por exemplo, a Caixa Econômica tem várias subsidiárias. E aí existe uma diferença na hora de privatizar. Na hora que você privatiza uma empresa que é originalmente estatal, você tem um trâmite mais burocrático, mais complicado, é um trâmite mais longo. Tá, vamos deixar assim, não vamos entrar muito no foco. Na hora que você só pega uma subsidiária e coloca no mercado, é um trâmite um pouco mais curto. Foi o que aconteceu com a BR Distribuidora da Petrobras, por exemplo. Né? Então é um trâmite mais rápido, a empresa consegue vender de forma mais rápida. Por que que o Brasil precisa fazer isso hoje? Primeiro, por causa do coronavírus, mas não é só coronavírus. Por quê? Porque antes o Brasil também já estava gastando mais do que arrecadava. Só que o Brasil vinha numa constante queda. Então o Brasil chegou a ter lá 159 bilhões de déficit, depois caiu para 120 e poucos bilhões de déficit. Para esse ano já esperava alguma coisa abaixo de 100 bilhões, embora a meta fosse mais acima. E aí veio o coronavírus, esse ano vai ter aí uns 800 bilhões de déficit, e para o ano que vem saiu o orçamento cidadão, né, do governo, em agosto. E aí vocês podem ver aqui, ó, o governo vai ter de receita primária, na expectativa, para o ano que vem já, 1 trilhão 560 bilhões e despesa primária 1 trilhão 788 bilhões. Quando essas duas contas não fecham, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar dívida. Então você tem aqui parte da dívida que é para pagar juros e amortização da dívida, parte da dívida é a rolagem. Tá? E essa rolagem da dívida é o refinanciamento da dívida. Para vocês terem uma ideia, o Brasil vai ter que rolar 1 trilhão 603 bilhões e na minha visão vai ser mais do que isso, porque tem aí algumas expectativas que na minha visão são bastante otimistas para o ano que vem. Então você imagina 1 trilhão e 600 bilhões que o Brasil vai ter que rolar de dívida. Eu já tenho falado isso há algum tempo. Vai chegar um momento que o Brasil não vai conseguir rolar a dívida por esses juros tão baixos. E o juro vai acabar subindo. Não estou falando de juro Selic, estou falando de juro longo. Tá? A gente vai ver uma convexidade da curva muito, muito grande. Então, esse é um grande ponto. Como é que o governo pode fazer para reduzir essa diferença? Não existe nenhuma estatal de 1 trilhão e 600 bilhões. A maior empresa da Bolsa hoje deve estar girando aí em torno de 300 e poucos bilhões. É o preço de uma Petrobras, de um Itaú, 200 e poucos bilhões. Aí você já tem uma Vale, uma Ambev, um Bradesco, por exemplo. Então, quer dizer, você não tem nenhuma empresa que vai gerar 1 trilhão e 600 bilhões. Então, o governo, ele se vê na necessidade, na obrigação, entre aspas, de fazer privatizações. Aí a gente tem algumas formas, né, de privatizar. Hoje o governo ele usa um processo que é assim: você migra a empresa para um PPI,
né, que é um programa de parceria de investimento com a iniciativa privada, e dentre essas que são aceitas nesse PPI, você pode migrar para o PND, que aí sim é o Programa Nacional de Desestatização, que inclusive recentemente o Salim Matar, que era CEO da Localiza e que ficou no governo aí 18 meses, ou 20 meses, ou 22 meses, ele acabou saindo, tá? E aí, quais são as empresas, né, que o governo ele vê com chance de ser privatizada? A gente tem aqui algumas para 2021. Por exemplo, Eletrobras e Correios seriam as duas joias da coroa. Depois, vindo mais embaixo, a gente ainda tem a Telebrás, por exemplo, e tem algumas outras aí, Nuclep, CEAGESP, Ceasa Minas, Codesa, CTBU, Transurb, Serpro, Dataprev, Correios, além das aquelas subsidiárias, né, da Caixa, que eu acredito que até vai dar um valor bastante grande na hora da Caixa. Agora, qual a grande crítica que eu tenho com relação à privatização? Primeiro, que eu acho que o governo está correto de não privatizar aquelas que dão bastante lucro. Quer dizer, não privatizar a Petrobras e não privatizar o Banco do Brasil. Eu talvez não colocaria até a Eletrobras ainda, embora a Eletrobras agora ela já conseguiu privatizar várias daquelas distribuidoras que davam prejuízo. Então, o que acontece? Hoje ela está muito melhor para ser privatizada em termos de valor, mas em compensação eu gostaria de esperar um pouco mais. Eu acho que ela tem como dar lucro e gerar um retorno maior para o país. Tá? Então eu particularmente tiraria a Eletrobras. Algumas empresas sim precisam ser privatizadas, aquelas que o governo não tem o que fazer, mas aquelas empresas que dão retorno para o governo é igualzinho à nossa carteira. A nossa carteira, a gente vai vender aquelas que não dão retorno. Aquelas que dão retorno, a gente não quer vender, a gente quer ficar com elas e ficar com retorno. Só que aí existe aquele ditado: na hora que você está na dificuldade, você não vende aquilo que você quer, você vende aquilo que o mercado quer comprar. Ou senão, vão-se os anéis, né, e ficam os dedos. Também é um outro ditado. Então, quer dizer, na hora que você está enforcado, encalacrado, que é o caso do Brasil hoje, o que você faz? Você não tem como esperar ficar recebendo aquele resultado que é muito pequenininho. Você precisa vender o anel, perder um anel que você gosta. Em compensação, você respira um pouco mais. E aí, voltando agora para a minha crítica. A minha crítica grande com relação à privatização é que o Brasil está fazendo isso de forma errada. Por quê? Quando uma empresa qualquer ela faz um processo de turnaround, que ela pretende, ela está com uma dívida muito alta e ela quer sair da dívida para trazer para lucro, ela precisa, antes de vender os ativos, ela precisa reduzir despesa. Tá? Eu, particularmente, não gosto do caso da Oi, por exemplo. Mas a Oi, ela está começando a vender os ativos agora, há 1 ano. A recuperação judicial começou há 3 anos atrás. Nesse período de 2018, 2019, o que ela fez? Ela reduziu as despesas dela. Então, na hora que você reduz as suas despesas antes de vender os ativos, ok, esse é o movimento certo. A Vale fez isso lá atrás. Ela vendeu os ativos? Vendeu, mas ela reduziu as despesas juntos. A Petrobras, a mesma coisa lá atrás. E outras empresas, Usiminas, Gerdau, enfim, várias empresas precisam passar por um movimento de turnaround e elas precisam reduzir as despesas antes de vender os ativos. O que o Brasil está fazendo hoje é vender os ativos com as despesas altas. Então, voltando àquele primeiro exemplo que a gente deu no vídeo de hoje. Imagina você tá muito endividado. Você chegou nessa situação de muito endividado por causa da pandemia, sim, mas também porque você gasta mais do que você arrecada. E aí você vende aquele carro que a gente falou. O que vai acontecer daqui a 1 ano? Você vai torrar todo o dinheiro do carro, e aí o que vai precisar fazer? Você vai ter que vender a casa. Então, se o governo fizer as privatizações agora, antes de se preocupar com o principal, que é reduzir as despesas, o que vai acontecer mais para frente? Vai ter que privatizar o Banco do Brasil, vai ter que privatizar a Petrobras. E o que vai acontecer depois? Não vai ter mais o que privatizar. Entendeu? Aí vai ter que talvez vender terra para estrangeiro, vai ter que privatizar, vai ter que abrir mão de royalty de petróleo, aí vai ter que começar a abrir mão de outras riquezas. Então, eu acredito assim, gosto do modelo de privatização, acho importante fazer a privatização. O mercado costuma ser mais eficiente do que o Estado, embora não seja 100% das vezes que isso aconteça, mas
se você não tiver um plano, um planejamento de redução de despesa, sinceramente, é a mesma coisa que uma pessoa está lá afogando e você dá um balão de oxigênio para ela que ela vai respirar 10 minutos. A única coisa que vai acontecer é que ela vai morrer 10 minutos depois. Então não faz muita diferença, tá? Precisa vir associada a outras coisas. Você só privatizar sem ter um controle de gastos, sem ter uma redução de despesas e continuando com esse déficit primário, sinceramente não adianta nada. Vai dar talvez um fôlego de 1 ou 2 anos e nada além disso. Abraços aí a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.